Olá, começa agora o Bate-Papo UOL e hoje eu estou com Ana Angélica Martins, mais conhecida como Morango, do BBB 10, e Renata Del Bianco, que é conhecida pela personagem Vivi de Chiquititas, mas agora virou mulher e está no ensaio super sensual com Morango. Elas vão contar tudo aqui hoje. Tudo bom, meninas? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Bom, vamos lá, que a gente estava já de papo aqui. Mas vocês não estão entendendo, já estava um bate-papo da UOL aqui, ó, há muito tempo. Inclusive, a Morango contou a origem do apelido, né, Com certeza, isso eu falo para todo mundo, que 10 anos atrás, quando eu comecei a descobrir internet, eu entrava em chat de bate-papo, eu entrei com o nick Morangirl e fiz vários amigos pelo bate-papo, da UOL, inclusive, momento merchan. E aí os amigos que eu fiz virtuais nas salas de bate-papo viraram meus amigos reais e aí o apelido pegou aqui fora também, e até hoje eu gosto muito disso. Ah, que fofa. Ela era usuária. Então, vamos lá, dar boa noite da galera, senão eles vão ficar bravos comigo. Boa noite, galera! Boa noite, pessoal! Vamos lá. A Mazinha Loira já tá aqui dando oi pra vocês. O César pergunta se tá tudo bem, manda beijos. O José Tadeu também. A Nandinha manda oi pra todo mundo. A Adri manda parabéns pelo sucesso de vocês, que tá adorando as fotos. O teaser, né? E vamos começar, assim, de cara com uma perguntinha polêmica para você, Morango. Porque eu, inclusive, li umas matérias hoje e eu também tô muito curiosa, tô querendo saber. O Rob pergunta aqui por que não rolou o contrato com a Playboy. De cara, uma... Nossa, eu falei tanto sobre isso. Roy, é o seguinte, financeiramente não era interessante e dentro da proposta que eles queriam, também não era. Então, todo que saiu na imprensa, principalmente ontem, porque eu fui chamada de maluca. Maluquete, maluca depende, né, gente? Amigo pode, pô, mas não é assim. Eu tô achando que o trem é festa agora. Não, então, toda a clipagem que aconteceu ontem sobre esse assunto, já que a gente tem muitas pessoas para responder, tá no meu site, angelicamartins.com.br, notícias. Então, mas basicamente foi porque a grana não estava interessante. E nem a proposta das fotos. Então, naquele momento eu falei pro Araran, vai acontecer de qualquer jeito. Comecei a me preparar, não a questão do silicone, porque eu queria já fazer por mim, porque é outra coisa. Mas comecei a me preparar, a correr, a malhar, para estar com um físico bacana para fazer as fotos. E o resultado que a gente teve, acho que foi muito além do que eu imaginava que seria de bom, assim, de repercutir positivamente. Legal. Como foi pra você, Renata, fotografar? Foi bom pra você? Louca! Então, foi muito inovador pra mim, né? Que eu vinha trabalhando com público infantil desde quando eu saí da novela, das Chiquititas, né? Então, isso faz o quê? Uns 13 anos que eu trabalho com público infantil. E salto, né? Completamente, assim, eu tava focada na minha faculdade, minha prioridade sempre foi a minha faculdade. Eu faço medicina veterinária, eu tô no 4º ano. E eu sempre foquei na minha faculdade, meu objetivo era me formar, enfim. Só que eu sempre atuei paralela à faculdade. Então, eu trabalhei com teatro, sem grandes pretensões de trabalhar com grande público. Mas aí, conversando com a Ana, a gente tem amigos em comuns, a gente começou a conversar e ela me disse da proposta do ensaio. E eu falei, poxa, eu já tinha feito alguns trabalhos com ensaio sensual, mas sem nenhum objetivo de publicar. Foram amigos meus fotógrafos que tiraram as fotos e levaram para exposição. Então, ninguém tem acesso a essas fotos, só eu e os fotógrafos, fim. E aí mostrei esses trabalhos que eu tinha feito pra Ana, ela falou, poxa, bacana, que tal, vamos fazer? Aí eu falei, bom, vamos. E a gente fez. Simples assim, Simples assim. Simples assim agora, porque a gente não imaginava essa repercussão que ia ter. Jamais. Imagina, em poucos minutos a gente tinha 400 mil acessos no YouTube, foi uma loucura, assim. 400 mil acessos no YouTube, com mais já, inclusive. Agora já deve estar quase beirando os 500 já. Por aí. E assim, é uma coisa que a gente nunca esperava, porque sempre na minha vida eu tive muito prazer e muita consciência em fazer determinado trabalho. Porque tem um provérbio que fala assim, ame o que você faz e você nunca vai precisar trabalhar na vida. Então, a gente conseguiu uma equipe muito bacana de profissionais, de fotógrafos, maquiadores, produtores, a equipe que gravou, né, da produtora de vídeo e tal. Isso era, a gente tinha um contrato há 3 meses, eu, a Renata, esse pessoal que é de Belo Horizonte. E, assim, a gente fez um trabalho muito bacana, mas para mim foi um grande desafio, porque eu também fiz alguns ensaios sensuais, o último deles foi o Paparazzo, mas uma coisa é você fotografar sozinha, outra coisa é em vários momentos, de repente, você tá nua com outra pessoa.
E a preocupação técnica também, e toda né? a preocupação técnica. E o cabelo tá o bom? Tá bom, eu tô bem nesse ângulo, tô bem assim, tá bom assim. 3, 2, 1, tchau. Agora pode ir. Legal. O Juca, vamos voltar para o princípio agora. O Juca pergunta onde vocês duas se conheceram, se tornaram amigas, etc e tal. No Twitter. Twitter é tudo na nossa vida. Por amigos em comum, porque mandaram um tweet com o nome dela. Mas quem que é? Nossa, Renata, nananã. Tive a mesma surpresa entregando. A Fernanda era fã da Renata, já tava tietando aqui. Eu fiz a mesma coisa. Verdade, eu sou fã. Mais ou menos assim. Aí a Renata, nossa, mas eu te acompanhei no BBB também, nananã. Ela já me seguia. Aí eu falei, aí a gente marcou de encontrar, fizemos o contrato, falei, eu não posso te seguir agora. E aí eu comecei a seguir ela só depois que a gente divulgou as fotos, porque tinha um mistério. Soube também, quem né, que era a loura? A loira misteriosa, e foi muito engraçado, porque o dia que a Ana lançou o teaser, eu não tava esperando, foi uma surpresa. De repente eu entrei no meu Twitter, ela tava me seguindo. Eu falei, ai meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. Aí eu vi o teaser, eu falei, ai gente, tá tão lindo. Eu babei no teaser, ficou um trabalho Eu assisti lindo. 2 horas. Eu ficava toda hora, não, de novo. Aí de novo, eu acho que metade daquilo lá fui eu assistindo. Mas, para você que não viu, já a gente vai matar a sua curiosidade de mostrar o teaser no ar. Ai, que legal. E quem quiser ver o ensaio completo já está disponível para assinantes do site da Morango, né? Isso. www.angelicamartins.com.br/hotsite. O link tá no meu Twitter. Tá, então fica fácil que o Twitter dela é Angélica Morango e o seu, Renata, fala também? É Renata BDB. Então pronto, agora vai bombar mais ainda. Vamos continuando aqui. O Gui pergunta, Renata, você disse que sua relação com a Angélica não é de amor. É do quê, então? Você ainda mantém o relacionamento com o Amon Lima, da família Lima? O pessoal já começa a ir lá do pessoal. Então, por falar em lado pessoal, era uma coisa que eu queria preservar. Eu acho que, quanto ao relacionamento, meu relacionamento com a Ana, a gente se conhece já há tempos agora, a gente já pode dizer. A gente tem um carinho muito grande uma pela outra. Eu acho que relação pessoal, eu acho que condiz a mim e a pessoa com quem eu estou envolvida. Eu acho que namoro eu e ele, assim, ponto. Então pronto, respondido para você, Gui. Ela é uma menina reservada, ela só fez as fotos, profissional, né? Exato. Agora a galera tem que entender. Sim. Vamos lá para o Juca. Morango, o Pedro Bial disse certa vez que não aconselharia um filho a entrar no BBB, pois, segundo ele, o que a pessoa tiver a perder ali no BBB, ela vai perder. Você acha isso também? O BBB deixa uma marca muito forte nos participantes, tanto para o bem quanto para o mal? Como você vê isso? O Pedro Bial poderia falar isso pro filho dele, mas um filho do Pedro Bial não precisa do BBB para ter uma exposição na mídia. E assim, claro que quem é que não quer ganhar R$1,5 milhão? Óbvio que sim. Mas eu me inscrevi para o BBB, assim como eu mandei, na época, uns 200 currículos para várias empresas do Brasil, porque eu sou jornalista, então mandei para emissoras, para jornais, para revistas, e não rolou nada. Eu cheguei a pegar 2 trabalhos como freelancer, como apresentadora, porque eu também trabalho nessa área com vídeos institucionais, e aí aconteceu o BBB, que abriu grandes portas na minha vida. Eu acho que se você é dentro do BBB, o que você é aqui fora, e se você tem algum talento com que você possa trabalhar quando você sair da casa, eu acho que compensa sim. Eu falaria para o meu filho, se ele tivesse essa vontade, vai. Tudo na vida, eu acho que você tem que ter uma razão de estar fazendo aquilo. Por que você está fazendo isso? Certeza? Então vai. Então, e você acha também que abre mais portas do que o contrário? Porque tem gente que fica, mas não sei se eu participaria do BBB, porque pode deixar uma imagem negativa depois, pode prejudicar meu trabalho. Você acha que não? Você acha que abre portas? Depende, porque assim, por exemplo, dentro do BBB, eu fiz striptease. Porque a gente perde meio que a noção do que a gente está fazendo, né? Coloca naquele dia. Coloca comigo. Coloca pra encostar. Eu fiz. Fiquei bêbada um dia. Então, o que acontece? Mas, por outro lado, eu também tive a postura que eu tive aqui fora, sempre na minha vida, em relação à ética, à palavra, a de nunca ter traído os meus valores. Então, aqui fora, todos os trabalhos que eu já fiz até hoje, todo o sucesso que eu tenho tido em tudo que eu tenho feito, com relação ao livro, o teaser, né, com o ensaio, os produtos que eu estou lançando, eu acho que tem a ver com isso. Principalmente por causa da internet, a gente está falando num veículo de internet, as coisas hoje são muito interligadas. Então, como é que era antigamente, antes da internet, por exemplo?
As pessoas achavam que quem trabalhava na televisão viviam num mundo à parte. Elas acordavam e dormiam sempre bonitas, sempre polidas, com um vocabulário perfeito. E por causa de Twitter, das redes sociais de forma geral, Facebook, Orkut, nananã, as pessoas começaram a ver que quem trabalha com televisão, ou na mídia de maneira geral, artistas também se enquadram aí nessa categoria, são gente como a gente. E falam besteira, e falam palavrão, e acordam de mau humor, e acordam com o cabelo assim, sem maquiagem, a cara é um regaço, e bebem de vez em quando. Então, assim, justamente por saber disso e por ter essa mentalidade, eu falei, velho, dentro da casa eu vou ser exatamente o que eu sou. E eu acho que as pessoas se identificaram por causa disso. Não adianta você, eu vou pro Big Brother, mas eu vou preservar minha família, eu vou manter a pose de santa, nanana, porque você passa uma imagem falsa. Então, acho que as coisas deram tão certo por eu ter passado o que eu realmente sou aqui fora. Legal. E você, Renata, participaria do BBB? Do BBB? Do BBB eu não sei, mas é a Fazenda, Gente, quem não gostaria de ter, sei lá, 3 meses de férias, para poder acordar naquela casa maravilhosa. Pagas, gente, tem coisa melhor, ainda correr o risco de sair lá milionária. Ganhar uns carros no meio do caminho. Por que não? Né? Acho que sim, eu acho que eu iria sim. É um desafio para qualquer pessoa, tanto psicológico, a Ana sabe muito bem disso, de ficar confinado no ambiente, a gente conhece nossos extremos, tanto o mais baixo quanto a sua euforia máxima, assim. Então eu acho que seria uma grande forma para me conhecer mesmo, assim, conhecer os meus extremos, que talvez eu não conheça aqui fora, mas também para ter 3 meses de férias, por que não? Eu sei, Fernanda, você participaria do Big Brother? Ai, da não Fazenda? sei, mas o bate-papo é com você. Vou perguntar mais pra mim. Deixa para depois do programa. Vamos lá. A Nana quer saber de você, Renata, como foi a experiência de morar na Argentina e participar de Chiquititas. E ela pergunta também quando você pretende voltar para a TV. Eu imagino que agora já devam estar rolando alguns convites, né? Então, foi uma experiência fantástica para a Argentina. Eu era muito nova, eu considero muito nova naquela época. Hoje em dia as crianças de 11 anos já não são tão crianças assim. Mas na minha época eu era uma criança e optar por mudar de país, levar minha mãe comigo, deixar meus pais separados praticamente 1 ano, né? Meus pais casados na época há 15 anos. Nossa. Ficaram separados 1 ano para minha mãe morar lá comigo. Então foi uma experiência assim dupla, né? Uma dupla jornada. Ter que lidar com um lado maduro, que era lidar com o lado família, que eu não tinha conhecimento, e lidar também com a carreira artística, que eu também não tinha base nenhuma praticamente, eu era super nova. Foi uma experiência muito boa, levo comigo toda a bagagem daquilo, assim, amadureci pra caramba, tanto profissionalmente como a ligação com a minha família aumentou muito mais depois daquele trabalho. E atualmente, realmente, algumas propostas têm surgido e vamos ver, né? A minha prioridade é a minha faculdade. Sempre priorizo a minha faculdade. Falta muito tempo para você terminar? Eu tô terminando esse semestre, vai faltar 1 ano. Então tá, já tá quase acabando. Então dá tempo de elaborar um pouquinho, né? Criar um personagem. A gente tem estudado algumas propostas aí, recebido algumas propostas bem legais. Estamos vendo. Bacana. Vamos lá agora. O Davi, do Rio de Janeiro, pergunta para você, Morango. Manda boa noite para vocês duas, manda beijos para as duas, mas pergunta... Boa noite, Davi. Um beijo para você. Ele pergunta se você pretende seguir a carreira de jornalismo ou se vai, enfim, priorizar a carreira artística agora. Davi, como eu estava falando aqui no começo, agora eu já não lembro o que a gente conversou antes, começar o programa ou depois, mas assim, eu sou muito apaixonada por todas as coisas que eu faço e eu não sei fazer uma coisa só na minha vida. Lógico, eu sou uma pessoa de foco, mas eu amo escrever, eu amo ser jornalista, eu amo atuar. E eu acho que fazer essas coisas ao mesmo tempo complementam-se. Então, atualmente, eu trabalho com assessoria também. Eu e a minha empresária, a gente está montando uma produtora no ano que vem para trabalhar nessa área. E tá aí essa parte de jornalismo. Faço umas brincadeiras no Twitter, sempre voltadas para o lado do humor. E continuo escrevendo e estou com umas propostas aí para atuação. Vamos ver. Legal. Agora, o que exótico. Pergunta aqui, o que vocês gostariam de fazer profissionalmente que ainda não fizeram? Difícil, né? Apresentar o Fantástico, aquelas bem sinceras. Patrícia Poeta? Fica a dica. Eu acho que para mim um desafio seria fazer uma peça adulta.
que eu trabalho com teatro já... Você empolgou com a ideia agora, hein? Começou... Agora eu quero virar grande! Virou agora, gente, grande! Agora é um pronto. objetivo que eu sempre tive, trabalhar com público adulto. Eu já tinha feito algumas leituras, mas eu ainda não tinha maturidade para encarar um personagem adulto. Porque é muito denso, envolve muita técnica e muita experiência. E eu não tinha essa bagagem com o público adulto. E estudei muito, né? Desde que eu saí da novela, eu venho estudando teatro. E eu tenho, agora eu posso dizer, eu tenho bagagem para isso. Eu acho que seria um grande desafio profissionalmente trabalhar com o público adulto no teatro. Legal. Nossa, eu tô séria, né? Nossa, eu tô séria demais. Fiquei séria. Posso só fazer uma observação? Que eu brinquei com a Patrícia Poeta, mas é porque eu acho que o Fantástico é o programa que mais tem o perfil que eu gosto. E a Patrícia é uma pessoa que eu admiro demais. E é linda, né? Vamos e combinar. e como profissional, ela é indefectível. Então, assim, por admirar demais, é aquela de... Tipo, eu quero ser você quando eu crescer. Eu já cresci. Mas falta mais um pouquinho. Eu não cresço mais. Vamos lá. O Vinícius pergunta pra você, Morango, fora apresentar o Fantástico, quais são os seus projetos para 2011? Então, é muita coisa. Como eu falei, com certeza eu vou voltar a atuar, eu só não posso dar alguns detalhes nesse momento. Paralelamente a isso, eu tô com a produtora, junto com a minha empresária, e eu penso, sim, de repente, um Quebrando o Aquário 2 ou um segundo livro pro ano que vem. Fala um pouquinho do seu livro. O meu livro Quebrando o Aquário tem um barulho da caixa registradora. Eu tenho na minha cabeceira. É o máximo esse livro. Esse aqui eu trouxe pra vocês, de presente, não sei se vocês já têm, mas... Não temos ainda, Não tem. Obrigada. Quebrando o Aquário é um livro de 50 contos, eu comecei a escrever aos 19 anos de idade, contos, comecei despretensiosamente. Quando eu vi, eu tinha centenas já de contos, eu falei assim, vou escolher os melhores. E também escrevi 10 contos depois que eu saí do BBB. Então, ele mistura um pouquinho da realidade que eu já vivi com ficção. Agora, o que é realidade e o que é ficção aqui, meu amor? Só lendo pra saber. E os íntimos, que eles sabem, né? Tipo, ai, te coloquei no livro. Já aconteceu. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Vamos lá, continuar aqui. O Vitor pergunta, Morango linda, te adoro. Mas e aí? Vitor? Já Vai. rolou algum lance com alguma famosa? Conta. Tô passada. Não, eu sou bem disfarçada. Gente, não, eu fico besta com essas perguntas. São 8 horas da noite, menino. Quantos anos que você tem pra estar fazendo uma pergunta dessa, rapaz? Alô? Não, ó. Eu prefiro não comentar. Pronto, vamos pular essa, deixar para os universitários, né? Boa, arrasou. Agora aqui, a Nana Marques pergunta para você, Renata. Você acha que, de alguma forma, este ensaio pode te prejudicar num futuro trabalho infantil? Ou você realmente quer focar a carreira no público adulto e não está se preocupando com isso? Assim, eu tenho muita experiência já com o público infantil. Não fecho portas. Eu acho que eu gosto de trabalhar com criança. Eu sei lidar com criança sem ficar aquela coisa chacota de ficar, ai, tudo bem. Não precisa disso para lidar com criança. E tem que ser muito sensível para poder trabalhar com esse público. É um público muito específico e tem que ter muita sensibilidade para trabalhar. Eu acho que se eu não puder mais trabalhar por causa do meu ensaio, pelo menos poder passar o que eu aprendi nesses anos de carreira, eu gostaria de passar. Então, eu não acho que isso fecharia portas. Porque tanto é que as crianças não viram o ensaio, acho que não verão. E eu tenho vontade mesmo de trabalhar com o público adulto. Eu acho que eu já trabalhei bastante tempo com o público infantil. Eu tenho vontade mesmo de trabalhar com o público adulto agora. Legal, então já que estamos falando do ensaio, por que não vermos o teaser agora, não é mesmo? Prepare-se para cenas fortes e lindas, porque elas estão lindas no vídeo, nas fotos. São suaves e delicadas. Claro! Pronto, vamos lá. Temos o VT aí do teaser do ensaio delas, para vermos. Well, you may not see me when you come back. I could be sharing someone else's pillow. And my love for you's better than diamonds. To you, everything I bestow. And tomorrow I'll be dancing on my own. And I'll need a kiss from my head that's aching. Kiss me and tell me it's not broken. Kiss me and kiss me till I'm dead. See, I give you the stars from the bruised evening sky, and a crown of jewels for your head now.
Agora aqui... Não, mas eu posso fazer uma observação rapidinha sobre isso? A gente brincou que metade dos acessos do YouTube foi a gente mesmo assistindo 1 milhão de vezes, porque eu fiquei muito admirada com o trabalho final que saiu. Não puxando o saco, não, porque tá lá o morango e nanã, mas assim, porque foi uma proposta completamente diferente de propostas que eu já vi na minha vida de 2 mulheres posando juntas. E por isso gerou essa confusão toda nas pessoas, né? De, será que elas realmente estão se envolvendo? Porque eu gosto de falar sobre isso. A maioria das pessoas tem uma ideia estereotipada do que seja o relacionamento entre 2 mulheres, ou o envolvimento entre 2 mulheres. E mais do que isso que as pessoas pensam, de que seja, é feio, é estranho, lá. Não é. É super cheio de carinho, de envolvimento e de cumplicidade. E a gente conseguiu passar isso tanto no vídeo, que por isso as pessoas ficaram se perguntando, poxa, será que é? E por que teve essa receptividade tão bacana? Se você olhar no YouTube, 80%, 90% dos comentários é extremamente positivo. Porque as pessoas conseguiram enxergar esse outro lado. E as pessoas que vivem essas histórias puderam se manifestar nesses comentários. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Acho que na vida a gente não faz as coisas só por dinheiro. Tanto que o site está aí, se quiser acessar bem. Se não quiser, tá no YouTube de graça o teaser. O making-off no site está completo, mas a ideia a gente já lançou e as pessoas abraçaram de uma forma muito carinhosa. E o melhor, sem precisar pagar nada, né? Poder ver, passar para os amigos, comentar. Com e você certeza. pode ver o vídeo aqui no UOL também, nos links que ficam aqui embaixo do nosso vídeo. Você vai encontrar Assista o Teaser, você pode clicar lá, assistir, comentar também. Que é este vídeo que a gente acabou de passar aqui, que bombou no YouTube também, né, menina? Quantas vezes você assistiu ele, Fernanda? Algumas, né? Porque eu tive que assistir no YouTube, aí eu falei, vou chamar ela para bate-papo. Depois eu botei no UOL, aí, né? Só por isso, ela é bem fácil. Bem, você fala. Sim. Vamos lá. O Gato Paulista pergunta aqui, Morango, existe a possibilidade de você posar nu ou está fora de cogitação? Gato? Sim. Gato, super tá dentro de cogitação, desde que faça uma proposta que eu considere bacana, razoável, né? Por exemplo, você posaria para uma revista gay? Depende do que te oferecerem, né? Claro. Vamos lá. A Marimel aqui pergunta sobre BBB. Ela pergunta para você, Morango, o que você faria se tivesse ganhado o programa? E a senhorita Lemos diz aqui que o Bial, na casa, dizia que você parecia estar com a cabeça fora dali. Você estava com a cabeça fora dali mesmo? E se estava onde? Ou em quem? Bem curiosa! Perguntou tudo. Peraí, a primeira pergunta, o que eu faria se eu tivesse ganhado o prêmio? Isso, vamos por partes. Bom, 1/3 do prêmio eu iria doar para o Hospital do Câncer lá de Uberlândia. Isso foi uma coisa que eu só falei aqui fora, porque eu acho muito, mas muito feio a pessoa que entra e fica se fazendo de coitadinho ou já prometendo. Não, eu acho que você vai fazer, faz quietinho, sabe? Eu falei isso porque eu realmente ajudo e aqui fora, com a imagem que eu tenho, eu ajudo as pessoas a ajudarem também, a saberem que existe. Não precisa ser de Uberlândia, ajude o hospital da sua cidade, seja do câncer, sabe? Se envolva, se engaje na vida para fazer um bem para alguém. E o restante do dinheiro ia ajudar a adiantar alguns sonhos. Eu acho que o maior sonho da minha vida que eu ainda não realizei, porque eu não me estabilizei financeiramente ainda, é o de ser mãe. Essa vontade que eu tenho que talvez acontecesse esse ano, mas não aconteceu, daqui a um ano, no máximo, deve acontecer. E a outra pergunta da senhorita Lemos. Senhorita Lemos. Aonde estava a sua cabeça durante o Big Brother? A minha cabeça estava na minha cidade durante as 2 primeiras semanas do Big Brother, em Uberlândia. Então tá. Agora vamos para Renata. A Tati CL pergunta para você onde você andava todo esse tempo. Eu tava com saudade. Ai, que linda! Um beijo, Tati. Obrigada pelo carinho, linda. Então, eu tava no teatro. Tava enfiada lá nos teatros de São Paulo. Infelizmente, a gente vive num país onde o teatro ele não tem o grande reconhecimento que tem no público da televisão. Porque a pessoa que gosta de ir ao teatro é um público muito limitado. E normalmente, quando ela vai ao teatro, ela vai, assistiu a peça, gostou, bacana. Volta daqui a 2 meses para relembrar da peça e viver aquele momento de novo. Então, é um público muito limitado. A gente passa 3, 4, 5 meses criando uma peça, trabalhando, montando, para chegar no palco e ter 15 pessoas na plateia num teatro que tem capacidade para 500.
se você não tem um nome muito forte na televisão, você também não tem um nome muito forte no teatro, infelizmente. Por mais que você seja um bom ator, estude, tenha conhecimento, infelizmente é o país que a gente vive, é a nossa realidade. Então, eu estive lá pelos teatros de São Paulo, trabalhando 10 anos em cartaz com uma peça. Fiquei 10 anos com a Bela e a Fera em cartaz. Foi meu primeiro desafio no teatro infantil, né? Fiz a Bela, foi muito bacana, foi uma experiência muito agradável. E saí da Bela para fazer um certo patinho feio como patinho feio, então quebrei Como é que você conversava como um patinho feio? Era diferente? Tinha voz de criança. Faz um pouquinho. Eu era um menino. Era assim? Não. Então faz como era, caramba. Como assim, não lembra? Faz muito tempo, eu tinha 14, 15 anos, eu saí da Bela e a Fera, fiz o patinho feio, voltei pra Bela e a Fera. E, ele era muito molecão, andava tipo... Eu sou o patinho feio. E era engraçado porque eu tinha que virar um cisne no meio da peça. E eu não podia virar um cisne gay, né? Então tinha que ter os trejeitos masculinos. Se você virasse o cisne e estufasse o peito, jamais, que eu ia ser um cisne, né? Eu ia ser uma cisna. E aí eu saí da Bela e a Fera, foi muito engraçado isso. Porque eu fui trabalhar com o público... Assim, eu era uma menina, uma princesa. E eu saí daquilo pra quebrar completamente minha estrutura pra fazer o patinho feio. Eu cantava ao vivo. Então, foi uma experiência muito boa. E o interessante da Bela e a Fera de ter feito 10 anos da peça foi porque eu era muito nova quando eu comecei. E a minha última apresentação com o espetáculo da Bela e a Fera, eu tinha 24 anos. Eu comecei com 14 e com 24 fiz minha última apresentação da peça. Então, foi uma experiência muito nova ver a evolução da personagem, né? Porque eu era uma menina, de repente eu virei uma adolescente, virei uma mulher. E era uma personagem que te dá essa diversidade mesmo. E depois eu fiz da Bela e a Fera, eu fiz a Eco Menina contra o Apagão, que foi uma peça naquela época de apagão, economia de água, eu era água. Não tinha voz, a água era água, simplesmente água. A água passava assim, né? Mas eu sou água, tipo, eu sou árvore. Brincadeira, não, era um personagem bem interessante também. Imagina interpretar água. É difícil, né? Você faz chuar e passa. Não tem, né? Uma personagem pra criar água, uma voz de água. Exato, então era uma... Você tinha fala como água? Eu tinha um monte. Como é a voz da água? Não, a água era a minha voz mesmo. Taquara rachada é o que tem, né? E depois eu fiz, recentemente eu estive em cartaz com uma peça chamada A Casa Mágica, que era uma peça que retratava todos os sentimentos. Eu era a alegria, eu morava do lado da casa do Zé Tristinho, e tinha o vilão da história, que era o Senhor Doença. E era a primeira vez onde foi retratados os sentimentos, foram expostos no palco. Então, foi um trabalho muito delicado para fazer. Imagina uma pessoa... Você não saiu do personagem da alegria até hoje, né? Eu sou a alegria! Agora eu entendi! É bom, né? Ainda bem. Gente, às vezes ela fala, Renata, para um pouquinho. Não, deixa eu ouvir o silêncio. A música. Mais. Alto astral o tempo todo, 24 horas. Praticamente. Às vezes eu tenho que me policiar. Tipo, não, calma, eu já tô meio exagerando agora, calma. Eu tenho que me controlar um pouquinho. Mas pode ficar solta aqui, não Ai, pode eu se tô não faz isso. Sério, tranquila. Dica. Coloca um caminho aqui pra ver se acalma um pouco. Toma uma aguinha, né? Vamos lá. O moleque playboy pergunta aqui pra ti, Morango, qual a primeira... Perdeu, moleque! Qual a primeira sensação de quando você entra no Big Brother? Pôs o pé na casa, e aí? Foi bacana, porque essa cena passou e quando eu saí eu fiquei 24 horas no YouTube querendo saber o que tinha saído. E eu cheguei na casa e fiz assim... Porque de verdade, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Parecia que eu ia acordar do sonho. Porque como eu comentei mais cedo, eu estava num momento profissional extremamente difícil da minha vida. Eu estava chorando todos os dias. E aí, tipo, Deus te dá aquele presente, sabe? Te coloca, sabe? Te abre todas as oportunidades, te coloca num programa bacanérrimo. Eu não me arrependo de nada que tenha acontecido lá dentro. A Renata falou de férias e foi engraçado ela ter essa mentalidade, porque as pessoas, geralmente aqui fora, pensam que é tudo muito difícil. E não é. A impressão que eu tinha, às vezes, é que eu estava passando férias em outro mundo, em outro planeta, porque é tudo muito intenso que você vive lá dentro e é tudo muito, muito, muito bem pensado. A decoração da casa é maravilhosa, das festas, então, nem se fala. A comida das festas é uma delícia. E nada mais bacana do que você
Vai pra festa, a roupa já tá prontinha com todos os acessórios, com o seu nominho, você vai pra festa, bebe toda, chapa o melão, dá 10 passos, você tá na sua cama, quando você acorda no dia seguinte tá tudo limpo. Então, assim, é uma delícia, mágico. É mágico. A sensação que eu tive foi essa, eu tava entrando dentro de uma mágica, foi muito gostoso. Legal. Agora, o Luluca... Não, desculpa, a Nana. Luluca, a sua é a próxima. A Nana pergunta para você, Renata, como foi ter reencontrado seus amigos de Chiquititas e a Flávia Monteiro no palco do programa do Gugu? Ai, é verdade, isso aconteceu. Ai, foi muito bacana. Assim, Você é todo teatral, né? Ai, não consigo, eu tenho que segurar às vezes. Foi muito legal, assim. Tinha pessoas que eu reencontrei lá que fazia 13 anos que eu não via, como foi no caso da Flávia. Nossa. E é muito interessante a gente ver as pessoas pequenininhas e aquela sensação de a gente vivia num mundo encantado, que a mesma sensação que as pessoas tinham ao assistir a novela, de que aquilo era um sonho, que nem você teve quando entrou no Big Brother, era aquilo que a gente vivia todos os dias durante um ano da minha vida. Então eu acordava de manhã, aquilo era um sonho. Eu ia para a escola, aquilo era um sonho, as minhas amigas eram sonhos, aquilo era tudo mágico. Tá dentro do estúdio para mim era muito mágico. E aí depois de 13 anos, reencontrar aquelas suas amiguinhas, revive toda aquela sensação de magia, de reencontrar, falar assim, poxa, eu ainda tenho esse meu lado guardado aqui. Então, foi muito bacana reencontrar o pessoal, a gente manteve contato agora, a gente trocou telefone, e-mail, MSN, já se adicionou em Twitter, Facebook, Orkut, tudo. E a Flavinha, a gente tinha a impressão de que ela não fosse lembrar de ninguém, né? Tanto que no palco mesmo ela falou, gente, mas se eu encontrar na rua eu não lembro mais de ninguém. E aí a gente entrou e ela lembrou todo mundo, o nome de todo mundo, e ela, aquele carinho, aquela coisa tipo, praticamente nossa mãe, ela cuidou da gente lá. Ela que foi nossa mentora, ela que ensinou a gente muita coisa sobre atuação, ela que me ensinou muito. Então foi uma experiência fantástica reencontrar, foi mágico vê-la de novo. Legal. Agora sim o Luluca pergunta para você, Morango. Vamos fazendo um bate-bola. Morango, se te convidassem para participar do BBB 11, assim como aconteceu com o Dourado e a Josiane, você toparia? Linda! Sim, eu toparia por causa disso que eu falei. Para mim foi uma experiência incrível. Por quê? Só abrindo um parênteses. Por causa disso, porque foi muito bom. E eu acho que tudo na sua vida você tem que viver todos os dias, esteja vivendo uma mágica, uma fantasia, seja o que for, viva como se aquilo fosse o último. Então, no paredão que eu saí, eu estava muito preparada para sair, assim como eu estava muito preparada para ficar até o final, faltava mais um mês e meio. Então, assim, eu participaria de novo com muita felicidade, foi uma delícia. Legal. Agora o D pergunta para você, Renata, faria um papel de uma homossexual? Seria bem interessante. Boa noite para as duas. Olha, esse povo tá bem safadinho. Bem curioso. Curioso. Todo trabalhar na comunidade. Então, eu faria. Por que não? Eu fiz um ensaio sensual com a Ana, que a gente teve todo esse cuidado de transmitir a sensualidade, mas com esse cuidado, sabe? De não apelar para vulgaridade, para não ficar aquela coisa... além de vulgar, ficar aquela coisa clichê, que na verdade um relacionamento entre duas mulheres não tem nada disso que as pessoas acabam fantasiando, né? E eu não tenho problema nenhum em interpretar uma homossexual. Eu já até declarei isso várias vezes, que eu convivi muito tempo da minha vida, como eu vivo no teatro, a maioria das pessoas sabe que a gente convive com gays, com homossexuais, com lésbicas, enfim, com travestis, enfim. São pessoas que eu sempre convivi muito bem e tenho um enorme carinho por todos eles. Então, eu nunca vi esse assunto homossexual como se fosse uma personagem como outra qualquer. Exato, normal, eu nunca vi né? o homossexualismo como se fosse um absurdo, um tremendo, meu Deus, as pessoas veem o ensaio, aí pensam, nossa, mas e agora? Exato, e quando eu vejo minhas amigas sofrendo por preconceito do tipo, sapatão, eu falo assim, ai, credo, heterossexual, socorro. Como se fosse um absurdo, né? Vou falar o quê pra pessoa dessa? Você é fofo. Sai daqui, né, seu hétero, credo. Jamais. Vamos lá. Adel, ou Odel, não sei, acho que é Odel. X. Pergunta pra você, Morango, se você que bancou o ensaio, de onde veio a bufunfa para fazer as fotos? Me conta, menina, tão passada. Então, tudo aconteceu lá em Belo Horizonte, a gente tem um contrato com uma produtora, com um fotógrafo.
E foi isso, tá explicado? Não. Eu acho que sim, né? Se tiver alguma dúvida, Del, manda de novo que a gente pergunta. E manda se é menino, se é menina. Aqui não tenho bola de cristal, não deu pra saber. É que as pessoas elas vão mandando um recadinho pra gente, cada pergunta que vai passando, eu fico imaginando o rostinho da pessoa. Assim, eu também. Como que ela é, se é loira, se é mulher, olha, o Del escreveu Del em letras minúsculas com a cor preta, então você pode... não quer dizer nada. Pera, deixa eu imaginar. Não, porque aí você, por exemplo, se for, tipo, morango vermelhinho. Eu escrevi morango preto. Ou então eu entrava com apelidos nada a ver, tipo Fire Girl. Eu entrava com os apelidos meio trashes. Ou então Batgirl azul. Eu era bruxa gata. Nossa, que podre. Não é tão bom sem criatividade. Os apelidos. Eu entrei a vida inteira no bate-papo da UOL, eu entrava cada vez com... Pô, a gente podia ter se encontrado no bate-papo da UOL mais cedo, ter se né? conhecido há muito tempo. Mas eu entrava na sala Uberlândia. Não, eu entrava de até 11 anos. Não vamos revelar a idade, né? A gente tem a mesma idade. A gente tem 25. Pode ter 25, mas não é proibido. Ai, agora vamos lá. A Livinha rajando ali. As assessoras estão aqui morrendo de rir com elas, pessoal. O Pereira pergunta pra ti, Morango, se o seu livro vai chegar nas livrarias ou se é só no seu site, que ele pode comprar. Não, os livros já chegaram, as principais livrarias do país, a Livraria Saraiva, Martins Fontes. E aí, se na sua cidade não tiver uma dessas livrarias, entra no meu site, angelicamartins.com.br. Legal. Aproveita e já vai ver nosso ensaio também. angelicamartins.com.br/hotsite. Pronto. A Mari RM pergunta pra você, Renata. Você teve... Renata, você teve fama de antipática, mas qualquer pessoa que tenha contato com você percebe que você é um doce de pessoa. Você é um doce, veio essa fama? Da onde que vem? Porque eu sou metida, isso tudo é um personagem. Gente, ela não é metida. Não, gente, eu sou exatamente isso. Eu não sei interpretar ser outra pessoa. Eu sou muito transparente. Eu jamais conseguiria transmitir isso para todas as pessoas, assim. Jamais, eu não sei. Eu pareço metida? Não. Eu não sei. É porque, assim, a explicação que minha mãe me dava. Porque eu sempre... Mãe, eu sou metida? E minha mãe falava assim, então. Eu fiz 6 anos de ginástica olímpica. E a gente tem que ter uma postura. Na época que a gente treinava, a gente tinha que andar com as costas, toda encaixadinha e tal. E eu acho que isso, fisicamente, poderia me transmitir um aspecto de metida. Porque tem que andar com carinha, narizinho empinadinho. Não que isso seja uma barreira para as pessoas se aproximarem de mim ou baixar o nariz e conversar com as pessoas normalmente. Mas você não precisa baixar para conversar com as pessoas. Fofa. Linda. Chamou de baixinha, Eu sou um catatal. Sério, ela tá de tênis, eu tô de salto, ela tá mais alta que eu. Não, mas nas fotos, na foto que a gente divulgou ontem, dá pra ver que a gente tava descalça naquela. Não tá tão... A altura não tá tão... Eu gosto daquela que a gente tá na escada, que aí eu tô no degrau de baixo, você do de cima e a gente tá na mesma altura. E eu também tive a impressão porque eu estive afastada da mídia por opção própria, assim. Tipo, eu escolhi não ter contato com a mídia pra poder amadurecer mesmo, sabe? Eu tive o deslumbramento por causa da novela. Mas precisa ficar mais afastada, porque não amadureceu completamente. Eu desisti! Essa intimidade das duas, né? Pode ser isso, Eu acho que foi por isso. Proibido é uma brincadeira com os nossos amigos. A gente fala isso 24 nada horas, é proibido. tá? Não é nada proibido, não. Pode mais proibir nada, não. Proibido agora. Vamos lá agora. Peraí que eu até me perdi, a gente fica rindo. Eu vou ficar quieta. A Fernanda já não sabe nem o que ela tá fazendo. Não pode mais fazer piada, não. Proibido. Pode, tá proibido. Aprendi. Mas aí, mas tem que ter o gestinho. Tem que ter o gestinho. Não pode mais, não. Pode esquecer o que tô fazendo aqui, mas não, é proibido. Tá proibido. Vamos lá. O Júnior volta para o BBB. Pergunta pra Falou no ti, Júnior, eu Morango. pensei no Júnior. Eu acho que... Lógico. Nada a ver. Viajei. É porque a gente fica lembrando dessas coisas da infância. Eu lembrei de Sandy Júnior, Chiquititas, não. Todo revival agora. Cada mergulho é um flash. O Júnior Santos pergunta pra você qual a pessoa que você mais odiou no BBB. Acho ódio uma palavra muito forte, mas não dá pra admirar pessoas que foram duas caras. Eu sempre falei isso na minha vida, eu admito qualquer coisa, menos falsidade, sabe? Por que você tentar ser ou parecer ser uma coisa que você não é? E assim, eu não preciso citar nomes, mas
Aqui fora, existem as pessoas das quais eu sou muito próxima, que eu tô o tempo todo perto, eu mostro foto, eu converso no Twitter. Com quem eu não faço isso, são as pessoas com as quais eu não me identifiquei nem um pouco. De quem que você é mais amiga hoje? Sou mega amiga da Cacau. A gente sempre falou isso, as pessoas não vai ser amiga não, é proibido. Da Cacau, do Serginho, do Eli, do Jimmy, do Alex, da Josi. Acho essa galera 10, assim. Um beijo pra vocês se estiverem assistindo. Legal. Agora o Careca, de 29 anos, pergunta para vocês duas. Durante o ensaio, rolou alguma afinidade com a colega ou é 100% trabalho? Olha, tudo colega. Me conta, colega, rolou afinidade? Ah, responde você, que tá conversando mais com o homem da cobra. Então, a gente tem muita amizade, a gente teve infinidade? Que? Afinidade. Que louca! A gente teve muita afinidade no primeiro impacto já, quando a gente se conheceu. Ela é desse jeito, a gente brincou logo, a gente já começou a tirar sarro uma da outra. E o trabalho foi extremamente profissional, a gente teve uma... Imagina, tava eu, ela e mais 200 pessoas, o fotógrafo, o cabeleireiro, o maquiador, o câmera do making off, a câmera pra fazer as fotos do making off. Gente, era muita gente. Nem se a gente quisesse ter clima, ela dava, gente. Era muita gente, era extremamente profissional. Dá uma broxadinha de leve, né? Olha só, ela Não tá sei, bem... tô perguntando pra vocês. Olha, revelações da Fernanda. Depois ela fala que assistiu só porque ela queria Ela ser assistiu só profissional. 2 vezes. Uma Gente, tinha que assistir, né? Ela foi obrigada, vocês não estão entendendo. Assistir amarrada. Não quero ver. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. O Rafael pergunta pra ti, Rê, se você pode falar um pouquinho sobre a novidade que você falou no Twitter essa semana. Qual é a novidade? O povo quer saber. Qual a novidade? Qual a novidade? Então, a novidade é que eu recebi uns convites para voltar a atuar para o grande público. Então, como é muito recente, a gente ainda está estudando as propostas, eu não gostaria de revelar muito para que dê tudo certo. Ai, não pode falar se é para uma novela, para um filme, para um seriadinho. É para TV. Para TV? É, pronto. Então tá ótimo. É para TV, em breve veremos Renata Novidades. de volta à TV. Novidades. Vamos lá. Agora, outro Rafael pergunta para você, Morango, como foi a sua descoberta, enfim, como você descobriu que era homossexual e se você sofreu muitos preconceitos, como sua família encarou? Rafael, eu adoro esse nome e tem uma música da Carla Bruni que é muito gostosa, você ouça depois. Com relação a esse assunto, hoje eu não tenho mais problemas para falar, porque eu tenho 25 anos, a gente amadurece fisicamente, a gente amadurece emocionalmente. Mas quando eu tinha 14, 15 anos, que eu comecei a perceber que eu era diferente das outras meninas da minha idade, que eu pensava diferente não só em relação a meninos, mas eu tinha algumas ideias e alguns posicionamentos muito diferentes do delas. Então, por exemplo, inclusive eu era muito sem vaidade, não fazia sobrancelha, não usava saia, não usava vestido, não fazia uma escovinha, eu era o war. Aí, o que aconteceu? Meninas começavam a me despertar mais, me chamar mais atenção do que meninos, fisicamente falando. E emocionalmente também. Mas com 15, 16 anos você não entende, né? 10 anos atrás não tinham essas novelas ainda e filmes e tal. Enfim. Aí, isso deve ser uma ideia errada da minha cabeça. Deixa eu namorar meninos. E namorei, me envolvi, inclusive perdi minha virgindade com um homem. Não me arrependo disso. Muita gente fala, mas você gosta de mulher porque não foi comigo pra cá, não sei o quê. E não tem nada a ver. Nunca tive problemas com homens na cama, muito pelo contrário. Entretanto, em termos de relacionamento, de cama, de envolvimento, sempre foi muito mais gostoso com mulheres. E a partir de uma certa idade, isso, uns 2 ou 3 anos, que aconteceu essa fase de transição, porque não é fácil, você no dia seguinte, não, acho que agora eu vou ficar só com meninas, afinal é tão fácil, a família aceita tão de boa que eu vou ficar sussa. E não é assim. Então, eu levei um tempo para me aceitar primeiro, para depois fazer a minha família entender que aquilo não era uma opção, não era safadeza, porque se não fosse daquele jeito eu não seria feliz. Então, eu já tive namorados extremamente bonitos, carinhosos, românticos, mas é diferente. A mesma coisa, para vocês entenderem.
do que você chegar para uma pessoa heterossexual e falar assim, a partir de hoje, o certo é você ficar com pessoas do mesmo sexo. Por uma questão cultural, você pode até se deixar se impor isso, mas dentro de você não vai estar feliz. E eu acho, como eu já falei em vários outros assuntos, que você tem que ser extremamente feliz em cada dia da sua vida, porque você não sabe quando vai ser o último. Então você vai fazer as escolhas por você, ou pela sua família, ou pelo que as pessoas vão pensar. Eu faço as minhas por mim e nunca me arrependi disso. Ótimo, deu aula agora, respondeu muitas perguntas em uma só. Que orgulho, né? Vamos lá agora. Fantástico. Acho que deve ser sua nova marca registrada. O Tef fala que vocês são lindas e pergunta como vocês mantêm o corpão. Tem alguma técnica? Vocês fazem exercícios, alimentação? Como que é isso? Nasceu assim, não faço nada? Você tem que olhar pra mim. Tô curiosa pra manter esse corpão, como é que é? Olha, eu tenho muita facilidade para engordar, mas eu também tenho muita facilidade para perder. Então, eu gosto muito de correr, de fazer musculação e cuido muito da minha alimentação. Eu sou vegetariana, mas não por isso, por outros motivos. Mas eu gosto muito de coisas integrais, muita fruta, verdura. Eu cuido muito do que eu coloco para dentro. E você, Renata, como é que você mantém esse corpinho delícia? Ai, adorei, delícia! Então, eu escalo. Já faz um ano e pouco. Você literalmente sobe pelas paredes, Eu Renata? literalmente, 3 vezes por semana, 3 horas por dia, tá bom? Eu escalo, eu adoro escalada. Sou mergulhadora também, mas isso é mais esporádico, assim. Surfo também. E tomo muito cuidado também com a minha alimentação. Eu não como carne vermelha, evito ao máximo refrigerante e fritura e não sou muito chegada em doce. Então, ajuda, né? Aí facilita um pouquinho. Legal. O João Paulo pergunta para ti, Rê, se você chegou a terminar o curso de biomedicina, que ele disse que estudou com você, ele fez só o primeiro ano. Olha, seu colega de sala vai te entregar no bate-papo da UOL agora. Não fala nada. Então, eu... O João Paulo, lembra dele? João Paulo, lembro. Eu lembro. Na minha sala eram 40 pessoas, tinham 8 homens. Nossa, Era então tudo isso lembrar. que tinha de homem na minha sala. E eu fiz 3 anos de biomedicina, mas eu não concluí. Eu não me identifiquei com o curso. Você falou que você foi pra veterinária, né? Então eu não me identifiquei com o curso. Saí, falei, não, tchau, vou ficar um ano esparecendo, ver o que eu quero, o que eu quero da minha vida. Sempre quis fazer veterinária, sempre foi minha paixão. Mas meu pai sempre me falou, filha, você não tem maturidade para encarar uma faculdade de 5 anos e que não é barata. E ele sabia que eu nunca ia passar numa faculdade pública. Sério, não é invenção. A maioria das pessoas eu também normais... falei isso pro meu pai. Eu falei, pai, desculpa. Pai, desculpa. Eu queria ter proporcionado isso, mas eu não consegui. Eu tentei, eu não Bem consegui. sincera. Ele sabia que eu não ia conseguir. E ele falou, filha, não é uma faculdade barata. Então, eu não vou pagar uma faculdade cara por 5 anos para você desistir ou não trabalhar com isso. E aí, depois de um ano que eu fiquei pensando o que eu ia fazer da minha vida, poxa vida, eu não gosto de biomedicina, meu pai falou, e aí, filha, tá em tempo, ou você tranca a faculdade, desiste de viver, vai fazer qualquer coisa. Vai mergulhar. Vai mergulhar, vai subir parede, vai virar hippie, vender lanche natural na praia, sei lá, qualquer coisa. Ou você estuda, o que você quer estudar? Aí eu falei, vou fazer artes cênicas, não precisa de muito. Ele, mas você tá feliz com a sua opção? Eu falei, não, porque artes cênicas é uma coisa que tem que fazer com vontade, com desejo, com seriedade, e eu não ia levar a sério. Eu já trabalhei com teatro, mas não profissionalmente, que eu digo, fazendo uma faculdade, com o intuito de trabalhar só com isso. E aí ele me falou, depois de um ano, ele perguntou pra mim, você vai fazer isso, você tá feliz com essa escolha? Eu falei que não tava. Ele falou, filha, hoje eu posso dizer, você é maduro o suficiente para encarar uma faculdade veterinária. Eu pago pra você. Força. Eu falei, meu Deus, eu posso? Nossa, eu chorava de felicidade quando ele falou. E tanto é que hoje eu encaro minha faculdade com prioridade total da minha vida. Meu objetivo de vida é me tornar veterinária. E os trabalhos artísticos são consequências disso, de um trabalho bem feito, e eu posso trabalhar e conciliar os dois, enfim. E se a arte falar mais alto, aí na TV? Depois do meu diploma a gente conversa. Então tá bom, você ainda vai passar por esse dilema, aposto. Provavelmente, eu acho tomara que você passe, né, porque é sinal de sucesso. Exato, tomara. Obrigada, sabe as palavras? Vamos lá aqui. A Vanessa pergunta pra você, Morango, se você se arrepende de alguma coisa que fez no BBB. Você já falou que não. Você quer completar o assunto? Então tá bom. Vamos pro italiano, de 28 anos agora. Pergunta pra você também, Morango, se
se você fica à vontade com as brincadeiras polêmicas que o Pânico fez ou faz com você. Você não acha meio preconceituosas? Ele manda um grande beijo e diz que você é maravilhosa. Oi, italiano, un bacio per te. Passione. Punto e basta. Adorei, italiano, passione. Não, mas a galera do Pânico, eu admirava demais, todos eles. E das primeiras vezes, assim, logo que eu tinha saído da casa, eles pegaram muito leve comigo, sempre na vibe do humor, daquele humor bacana. Então, assim, é uma delícia sempre encontrá-los. Eu não acho o Pânico preconceituoso, não. E eu acho até mais em relação ao humor. Acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz humor. Porque existe um limite muito tênue entre o que é bacana e o que você está ofendendo, o que você está denegrindo. Faz-se muito humor no Brasil com a intenção de ser humor, mas que não é legal. Eu não gosto, por exemplo, do humor do CQC. Seja com política, seja com artistas. E olha que foi só uma vez que eles me entrevistaram, mas eu não acho a pegada deles bacana. Não é uma vibe que você ri de, pô, caramba, que sacada. Mas é uma de rir meio que da desgraça. Então, não é um humor que me agrada. A galera do Pânico, eu sou mega fã. E é isso. Então tá bom. Vamos lá. Para a Babi, ela pergunta para vocês duas agora se foi uma jogada de marketing. No dia que vazaram as fotos de vocês, a Renata falaram que vocês tinham um caso. Ou se a jornalista publicou mentirinhas e vocês acabaram largando pra lá. Mentirinhas! Eu falei mentirinhas. Você lembrou? Eu lembrei. Infância feeling, gente, não dá. Acontece. Tô sentindo o pó dos anos 80 caindo sobre... anos 90, por favor, Acabou né? comigo, Pô, mas eu sou de 85. Eu também, mas imagina você falando que eu fiz Chiquititas nos não, anos 80. mas tipo... Eu ia ter, tipo, 200 É que eu tô anos. lembrando de Chaves, tudo que rolou no SBT nessa época. isso Vovó é. Mafalda. Uma mistura. Olá, Vovó pichichi, o Mafalda. pichichia. Pô, que isso? Podídio. Que isso, minha infância. Eu tenho vinil até hoje. Enfim, vamos lá. Não vamos fugir, vai. Não vamos Foi uma fugir, jogada vamos de ficar. marketing. Expliquem essa história que o povo quer saber. Foi assim, as coisas que eu dizia, era muito fácil as pessoas escreverem o que elas queriam descrever. Então elas me perguntavam uma coisa, eu respondia e elas colocavam as respostas que ela bem entendia do que eu disse na pergunta que ela queria. Então, tipo, era fácil mudar com as minhas palavras as palavras dela para virar uma coisa polêmica e tal. Mas, assim, nunca disse as coisas que foram expostas com a intenção de ser uma jogada de marketing. Eu sempre tentei ser o mais sincera e o mais transparente possível, só que, infelizmente, eu não fui compreendida da forma que eu deveria ter sido. Mas vocês acham que acabou a Mas eu te polêmica acabou compreendo, ajudando? Ou não? Você entende, né? Ah, É difícil, né? não, eu acho que não... Assim, no começo, eu falo isso porque eu tenho as pessoas que gostam do meu trabalho. E eu acompanho muito, mas muito mesmo, blogs. As pessoas que participam do meu Twitter e estão nesses blogs sabem disso. Eu participo ativamente, sabendo o nome das pessoas, de onde que é. Tanto que quando elas vão nos eventos, ou em tarde de autógrafo, ou em boate, porque eu toco também, eu, caramba, fulano, você tá aqui, tá. Eu gosto muito dessa proximidade. Eu me preocupo, sim, com o que as pessoas comentam, né? Pessoas nas quais eu tenho interesse de saber a opinião. Não é assim, qualquer pessoa comenta. Porque vários jornalistas já deram suas alfinetadas e eu, tá, meu bem. Mas, assim, as pessoas que realmente admiram o meu trabalho, quando me fazem uma crítica, eu encaro de uma forma muito, peraí, então deixa eu tentar fazer diferente. Porque não é assim, eu não devo satisfação da minha vida pra ninguém. Existe a minha vida pessoal, da qual eu não falo sobre, e entra aí relacionamento, namoro. Existe uma outra coisa, que é a figura pública e que devo satisfação, sim, para as pessoas. Desde quando eu falei que ia fazer o ensaio, houve aquele burburinho. Mas é com a Cacau, porque elas chegaram a almoçar com o Aranha e essa revista vai sair, lá e lá. As coisas não são assim, não aconteceu a proposta com a Playboy. Eu já conheci a Renata pouquinho depois, já tinha falado com a Renata, a gente já tinha um contrato. Quando saíram as primeiras fotos com a Renata de costas, porque eu queria saber qual ia ser a reação do público a partir do momento que vissem que não era a Cacau. Eu não sou a Cacau. Dá pra ver. Não tem a Fênix, as pessoas procuraram a Fênix e viram uma borboletinha. Eu não tenho aquele bundão bonito. Mas é o que dá, é o que tem agora. O que tem pra hoje? Mas aí as pessoas viram que não era a Cacau. Mas viram que
poderia vir fotos tão bacanas dali, porque eu soltei acho que umas 2 ou 3 fotos de costas, da equipe, lá. Antes de criticar, as pessoas, peraí, vamos esperar para ver. E aí, na outra semana, a gente revelou o rosto da Renata. E aí foi quando a gente começou, mas Chiquitita, porque as pessoas têm muita mania de ter o preconceito. Uma ideia errada, pré-concebida de alguma coisa que muitas vezes não é real. Então, conheça primeiro antes de você ter uma opinião sobre. Por isso, eu fiz questão de colocar o teaser. A gente podia ter divulgado só foto. Mas por que a gente colocou o teaser? Porque independente de você assinar ou não para ver foto e ver um conteúdo mais completo, mas a ideia é aquela ali. E foi extremamente bem aceita pelas pessoas. Tanto é que a galera se confundiu e, enfim, levou a sério todas as declarações que saíram. Enfim, vocês estão explicando que não foi de muito bom coração. O vermelho... Não foi de bom coração. É a alma do negócio. Arrasou, Fê. O vermelho aqui queria que vocês dessem um selinho. Ele está pedindo aqui, mas enfim, ele deve ter sido... Vermelho é www.angelicamartins.com.br/hotsite. Será que rolou o vermelho? Será que rolou? Entre, conte para nós. E tem um vídeo maior lá, né? Tem um vídeo de 8 minutos. E o bacana desse vídeo é que, às vezes, assistindo, você vai se sentir muito lá dentro, você vai achar que você estava lá, às vezes você vai se sentir parte da equipe. Então, tá muito completo, com todas as informações, com bastidores, tá uma delícia. Legal. Agora aqui a Érica pergunta para você, Morango, se você tem alguma mulher famosa que você gostaria de ficar. Algum nome? Meu coração tá ótimo, tô super sussa. Então, assim, quando eu tô solteira, eu viro um cão chupando manga. Mas eu tô mega comprometida, tô super feliz com essa fase da minha vida. Pode brilhar o olho, mas não, pra beber. Não falo mais do olho brilhando. Beijo. Tomo bronca. Ela briga. Tá tímida, ficou vermelha. Fiquei, olha só. Além! Não pode. Vamos lá. Agora, a Mari pergunta se vocês têm planos de lançar um ensaio em cidades pequenas também. Ela queria pegar o autógrafo de vocês e tudo mais. Uai, Vocês já pensaram? Como é que a gente faz isso? Então, na verdade, pode chamar a gente para participar dos eventos nas cidades. Certeza. E a gente pode fazer uma tarde de autógrafo, por que não? É só falar com a nossa empresária. Eu já titulei minha empresária tá ali, ó. O nome dela é Fabrícia. Ela é menor do que a Renata, ela consegue essa proeza. A gente brinca que a empresária da Ana é a Fabrícia. A minha é a Fabrícia, tá, gente? São duas empresárias diferentes. Não, mas ó, isso é bacana. Você sabe dançar? O que você faz, Rê? Eu toco. Menina, faz tanta coisa. Brincadeira. Não, eu Quer ver ela fazendo todas essas coisas? Você esqueceu que eu dançava mesmo? Ainda lembra? Eu não quero falar que eu lembro, porque senão vamos fazer dançar, eu não vou dançar. Não, o pior de fazer dançar devem ter sido as piadinhas, né? Porque eu super acompanhei a outra. É o máximo. Ai, já sei o que elas estão fazendo no ensaio. A Chiquitita está mexe com as mãos. Gente, não posso com isso? Tô passada. Então tá, gente, a gente tá chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. E só para fechar mais uma vez, vocês falaram de quem quiser entrar em contato com vocês, passem os contatos, os sites, os twitters novamente, para quem entrou por último. Sim. Pode ser você. Meu contato é muito simples. Eu tenho 2. O meu Twitter, que é o @Renata B de bola, D de dado, B de bola. E o meu e-mail, que é delbianco.renata@gmail.com. E nosso contato profissional é o mesmo com a Fabrícia, que aí a Ana dá o contato. Então, o meu Twitter é o Angélica Morango. Lá também tem o endereço do meu site, que é o www.angelicamartins.com.br. E se você quer ver a gente juntas, em fotos e no making of bafo, www.angelicamartins.com.br/hotsite. Esse link tá no meu Twitter, então fica a dica. Fê, obrigada. Obrigada a todos que acompanharam e participaram. Ficaram na moitinha, só observando. Obrigada, viu? Obrigada a todos de coração. Muito obrigada pela força, muito obrigada pela compreensão. E todos fiquem nessa noite linda e maravilhosa que a noite acabou de começar. Tá ótimo, foram mais de 5.000 pessoas. Eu adorei. Delícia! Vocês tenham gostado também. A gente vai certeza. ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Eba.